Eu preparei uma novidade para você. Se você entrar agora para o Fórmula Negócio Online, eu vou te dar de presente um treinamento Venda Rápida Online, onde nele eu mostro 52 estratégias para você começar a vender como afiliado sem investir e sem aparecer, se você não quiser. Esse treinamento sozinho, ele está avaliado aí, eu vendo ele por R$ 497, mas vai ser seu de graça. Eu vou te dar também de presente o maior treinamento de copywriting do Brasil. Está avaliado hoje R$ 997, mas vai ser seu de graça. Além disso ainda, eu vou te dar junto todos os 14 bônus que já estão lá no Fórmula Negócio Online, tem um valor incalculável, serão todos seus de graça. E ainda, todo o Fórmula Negócio Online atualizado e completo, com 7 dias de garantia. Você recebe tudo, se não gostar de alguma coisa, eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem perguntar nada, acessa agora o Fórmula Negócio Online e faz a sua inscrição hoje. É só clicar aqui embaixo. A arte de aprender. Josh Waitzkin. A história de Josh Waitzkin é algo fascinante, que culminou em um livro que ultrapassa qualquer outra obra em termos de insight em relação a como um campeonato mundial é construído. Todos no mundo do xadrez conhecem o nome de Josh Waitzkin, considerando que ele foi primeiramente nomeado mestre em xadrez com 13 anos de idade e acumulou 8 títulos nacionais como competidor escolar. A notoriedade no mundo do xadrez misturou-se então à fama conseguida 5 anos depois com o filme A Procura de Bobby Fischer, baseado na própria vida de Waitzkin. Em busca de uma fuga à tempestade causada pelo seu prematuro status de celebridade, Josh acabou se deparando com o Tao Te Ching e foi pego pelas filosofias budista e taoísta de tranquilidade e controle interno. Avançando ainda mais no Tai Chi, ele encontrou métodos que usava no xadrez que também podiam ser aplicados e convertidos em técnicas e teorias para exaltar a memória subconsciente, e assim ampliou seu conhecimento de Tai Chi para criar uma carreira que foi capaz até mesmo de fazer frente à sua brilhante carreira como enxadrista, na qual acumulou 13 torneios nacionais. A jornada desde o reinado entre os nerds do xadrez até a figura de lenda das artes marciais e filosofias orientais é algo fenomenal em si, mas a história real aqui é o fato de Josh, depois disso, ter alcançado aquilo que poucos atingem. Estudando filosofia em Colômbia, ele começou a desenvolver a fundação para elevados níveis de aprendizado, recobrando seus passos até ali e segmentando o processo que ele tipicamente cobria apenas de forma intuitiva. O resultado disso é um livro que explica de forma clara e prática o que qualquer grão-mestre de xadrez sabe, mas poucos deles são capazes de expressar de forma tão fluida. Josh somou tudo em seu método para criar um modo de estudar a forma para abandoná-la depois, praticando técnicas que têm o propósito de levar a forma e o conhecimento ao subconsciente, de modo a torná-lo intuição, algo natural. Este livro é um apanhado de todos os passos que você pode usar para chegar até lá, uma abordagem de aprendizado sistemática e esquematizada. Movimentos inocentes e perdendo para ganhar. Josh começa dando um pouco mais de detalhes sobre sua história. Um menino de 6 anos que chegou junto de um senhor em uma praça com um tabuleiro de xadrez e jogou de forma tão intuitiva que quase derrotou o senhor em sua primeira tentativa. Após alguns meses, na mesma praça, um grão-mestre chamado Bruce Pandolfini ouviu falar sobre o jovem prodígio e ofereceu-se para se tornar seu professor. Bruce, na verdade, havia anunciado a famosa Batalha Metafórica de 1972, em plena Guerra Fria, onde o americano Bobby Fischer enfrentou o soviético Boris Spassky. O pai de Josh posteriormente escreveria o livro A Procura de Bobby Fischer, que levaria à produção do filme de mesmo nome, baseado na vida de seu filho. Com uma combinação das técnicas de Bruce e o estilo de rua desenvolvido pelo próprio Josh nos parques, ele tornou-se rapidamente o jogador mais bem colocado em sua idade no país, com apenas 8 anos de idade. Sua ascensão meteórica foi interrompida pela perda de uma rodada final num campeonato nacional, mas depois de passar as férias no oceano e pensar melhor a respeito da quebra de sua invencibilidade, Josh voltou para vencer o primeiro de seus torneios nacionais. 2 abordagens ao aprendizado. Josh argumenta que a forma com que a maioria das pessoas aprende, especialmente aquelas altamente motivadas, é completamente equivocada. Para encontrar a abordagem certa de aprendizado, há 2 questões importantes. Que fatores diferenciam aqueles que realmente atingem o topo? E uma vez que a maioria das pessoas nunca chega até tal patamar, qual a razão para tentar isso? O Dr. Carol Dweck é famoso por distinguir entre 2 tipos de inteligência, a entidade e a incremental.
Muitas pessoas são criadas para acreditar na inteligência como uma entidade, o que aponta para uma crença de que essa é uma habilidade que é inata e possui um nível inalterável. Elas utilizam expressões como "sou um bom escritor" ou "sou péssima em matemática". Por outro lado, pessoas que internalizaram a visão da inteligência como algo incremental pensam e se expressam de forma diferente. Coisas como "eu consegui porque apliquei meu tempo" ou "eu deveria ter tentado isso com mais afinco". Elas compreendem que qualquer conceito pode ser decifrado e dominado mentalmente. Quando crianças associam seu sucesso ao esforço, elas desenvolvem o que Waitzkin chama de resposta orientada ao domínio. As crianças, que veem a si mesmas como espertas, burras, boas ou ruins, têm o que ele chama de orientação desesperançosa incutida. Em um experimento, pesquisadores identificaram teorias da inteligência em crianças, então deram a um grupo de indivíduos uma série de problemas matemáticos. Primeiro, as questões fáceis, que todos resolveram, depois problemas que estavam acima do nível de habilidade dessas pessoas. A terceira rodada de questões era, então, tão fácil quanto a primeira. Entretanto, embora as crianças com inteligência chamada de incremental tivessem lidado facilmente com a última rodada de questões, muitas crianças que acreditavam na teoria da entidade para a inteligência se mostraram acuadas. Esse experimento tristemente reflete a vida real e o fenômeno pode ser tão ruim para a criança que se considera inteligente quanto para a criança que se considera burra já de partida. Pessoas altamente inteligentes que mantêm a crença na inteligência como entidade podem ter a ilusão da perfeição. Uma de duas coisas pode ocorrer. Ou elas começam a evitar qualquer coisa que as desafie, ou em certo ponto elas encaram um conceito ou assunto como algo que não podem dominar. No primeiro caso, não há nenhum desafio próprio. No último caso, as crianças cedem à pressão colocada por si mesmas e geralmente têm dificuldades de recuperação. Pais bem-intencionados geralmente preparam suas crianças ao dizer a elas coisas como "você é muito bom na leitura" ou "ok, matemática simplesmente não é a sua praia". A criança desenvolve uma concepção de sucesso e fracasso que permanece. Para ajudar seus filhos a se desenvolver e a produzir inteligência incremental, os pais poderiam dizer coisas como "você está se dando muito bem na leitura, mantenha as coisas assim", ou "tudo bem, precisamos apenas estudar um pouco mais e você irá muito bem na próxima prova de matemática". A boa notícia é que apenas leva alguns minutos para que a criança desenvolva uma capacidade incremental em alguma situação específica. Se as crianças recebessem orientações assim para certo projeto, elas iriam abordar esse projeto de maneira mais adequada. Isso é crucial, porque, como Josh coloca, geralmente o crescimento vem em detrimento de uma situação anterior de conforto ou segurança. É no desconforto em relação a algo que crescemos. Assim, aqueles que miram nas estrelas finalmente acabam por aprender lições de como perseguir a excelência muito melhor do que aqueles que recebem imediatamente a glória ou a consolação. A parte essencial da arte do aprendizado é o ato de manter as perspectivas, mesmo em meio à dificuldade. A diferença entre as teorias da entidade e incremental reside na razão pela qual Josh elevou suas habilidades tão rapidamente. A maioria dos jogadores de xadrez mais jovens começa por aprender como dar aberturas em jogos de xadrez, aprendendo aberturas complexas e variações, de modo a poder bater seus oponentes de forma rápida e assim conseguir glória imediata. Por outro lado, o professor de Josh começou seu treinamento com jogos nos quais havia apenas o rei contra um rei e um peão, caminhando depois para outras peças individualmente, à medida que a coisa evoluía. Enquanto Josh aprendia os princípios que cercavam cada peça, seus rivais aprendiam como vencer rapidamente e facilmente, utilizando complicadas estratégias. O foco estava na glória de vencer um jogo e em vencer apenas com alguns movimentos. Isso pode ser eficiente em ligas de jovens no xadrez, mas à medida que o jogador ficava mais velho, seus oponentes se tornavam muito hábeis e conhecedores dos fundamentos. Infelizmente, treinadores de jovens nessa área incentivavam apenas a vitória e não a construção de fundações mais sólidas. Apaixonando-se pelo jogo. Neste capítulo, Josh discute 3 componentes fundamentais da excelência. Primeiro, uma performance reconhecida requer que a pessoa desenvolva um estilo que expresse o seu modo de ser. A natureza de Josh era a de revelar o caos, de modo que ele expressava essa personalidade no estilo que buscava em seu tabuleiro. Josh podia guiar o jogo para fora de sua estrutura normal, preferida pelos oponentes, criando uma situação mais caótica na qual ele podia usar seus fundamentos para vencer estratégias pomposas usadas pelo oponente. Segundo, há uma delicada interação entre a celebração do sucesso e o lamento da derrota para quem busca por resultados.
Alguém que se preocupa apenas em vencer é destruído pela derrota. Entretanto, isso não é uma desculpa para fingir assim que resultados não são importantes e fugir do desafio. Metas de curto prazo também são ferramentas úteis e necessárias. Não há nada de errado em gostar da vitória, uma vez que a fama é parte do sucesso. Quando trabalhamos duro e conseguimos algo, devemos nos permitir usufruir dos louros. A chave, em minha opinião, é reconhecer que os louros são algo provisório e passageiro. O terceiro ponto é sobre o caráter da excelência. O crescimento sempre vem do ponto de limite. Josh atribui seu sucesso ao constante estado de salto no desconhecido, levando a si mesmo a um ponto limite diário. Claro, partes do processo de aprendizado também podem ocorrer na estabilidade, quando você internaliza a informação necessária para dar o próximo salto. O aprendizado é um ciclo entre esses dois pontos, e a estagnação no meio do caminho apenas leva à mediocridade. Vale mencionar que, ao descrever esses 3 pontos de construção da excelência, Josh também esbarra rapidamente em 2 outros aspectos que levam ao grande desempenho. Primeiro, ele enfatiza o modo como praticava jogos com adultos, o que o ajudava a construir habilidades que outras crianças não tinham. Então, quando enfrentava alguém de sua idade, ele tinha a vantagem de já haver jogado em um mundo diferente. Em segundo lugar, ele menciona o estado de normalidade que geralmente sentia nas competições, mesmo que tenha sido declarado mestre logo após completar 13 anos. A zona tranquila, deixando-se levar. As transições de Josh ao descrever os fundamentos da performance no processo de aprendizado o levam à sua história em Calicut, Índia, em 1993, quando representou os Estados Unidos no Under 21 World Championship. Ele descreve seu estado mental como descompassado, sem foco, ainda não concentrado no ritmo do torneio. Eu não tinha fluxo, nenhuma ideia inspiradora, as peças eram alienígenas, as posições estranhas. Josh passou mais de 20 minutos observando o tabuleiro sem qualquer movimento. Então ele começou a entrar em estado de fluxo, deixando que seu subconsciente e intuição tomassem conta. Muitos de nós irão reconhecer esse estado mental à medida que ele descreve. A mente se move com a velocidade de uma corrente elétrica. Problemas complexos são elucidados por meio de uma clareza intuitiva. Você entra fundo na alma das posições do xadrez. O tempo deixa de correr. O conceito de eu se foi. Tudo o que existe é um agradável engajamento, pura presença, fluxo absoluto. De repente, Josh estava imerso em um tipo de estado mental. Havia um terremoto, um tremor literalmente saindo do chão, com luzes piscando, e as pessoas começaram a sair pelas escadas do edifício. O que aconteceu em seguida parece surreal. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu estava percebendo tudo a partir da ótica do xadrez. Havia uma sinergia surreal entre mim e o não-eu, um pensamento puro e uma percepção do pensador. Eu não era eu mesmo no xadrez, mas eu estava percebendo meu corpo e o tremor do mundo inteiro com absoluta serenidade. E então resolvi o problema do jogo. De algum modo, o terremoto e as luzes aterrorizantes me colocaram em um estado de revelação. Eu tinha a cristalização da mente, joguei de forma rápida e imediatamente fiz meu movimento rumo à vitória na partida. Esse foi um incidente usado na investigação psicológica de Josh a respeito da performance e o levou a um profundo entendimento de um processo em 3 etapas que pode ser aplicado em qualquer área para o ganho de performance. Aprenda a entrar em fluxo com qualquer coisa que apareça, fugir da distração do aleatório, de eventos inesperados. 99,9% da população não conseguem isso e entram em estagnação. Aprenda a usar esses eventos como vantagens. Aprenda a ser completamente autossuficiente, criando seu próprio terremoto. Dessa maneira, seu processo mental irá se alimentar de uma explosão de inspiração, sem necessidade de estímulo externo. A psicologia do esporte possui um termo para o primeiro passo desse processo, a zona tranquila. Essa zona quieta, intensamente focada e presente, é baseada na inteligência da preparação e no cultivo da resiliência, ao invés da subjugação às forças do mundo. Para ilustrar isso, Josh fala sobre um problema pessoal que desenvolveu mentalmente, onde uma música contagiante que ele ouviu ficava presa na memória e interrompia seu pensamento durante o jogo de xadrez. Quanto mais eu tentava bloquear essa distração, mais alta ela ficava na minha mente. A maioria das pessoas de grande performance tem problemas similares. O problema continuava até que finalmente Josh tocou em som alto a mesma música em seu aparelho enquanto estudava xadrez e passou a ouvir de tudo, de jazz a Bon Jovi.
Ele ensinou a si mesmo a integrar-se às distrações dentro de um processo criativo mais completo, ao invés de lutar contra elas. De modo similar, quando certos oponentes estavam metodicamente trapaceando, Josh aprendeu que a solução não reside em enganar suas emoções, mas em aprender a usar essas emoções com vantagem. A espiral descendente. O segundo passo do processo, aprender a usar eventos desfavoráveis em seu favor, pode ser algo difícil. Geralmente, o primeiro erro não é distrair-se, mas tornar-se distraído logo após o efeito psicológico inicial, entrando numa espiral de erros. Numa ilustração de como se dá esse fenômeno, Josh apresenta um cenário no qual um jogador de xadrez tinha obtido uma vantagem sobre seu oponente e, confiando nessa vantagem, gastou o restante do jogo buscando constantemente uma forma de transformar essa vantagem numa vitória. Quando esse jogador cometeu, então, um pequeno erro, isso permitiu que o oponente igualasse suas posições. Isso foi desastroso, agora não existia mais vantagem. O que ocorre com frequência é que o jogador ainda está psicologicamente confiante de sua posição de vantagem. Ele calcula cada movimento com base em como isso irá manter sua vantagem atual. Então ele apenas observa potenciais movimentos a partir do estado atual, rejeitando mentalmente tudo o que considere inferior. Olhando exclusivamente posições que mantêm essa vantagem, ele restringe o número de jogadas possíveis, colocando-se em séria desvantagem. A diferença entre vencer e perder geralmente é minúscula. Mais do que interpretar esse fato sozinho, perdendo os detalhes, jogadores de alta patente usam pequenos erros para criar brilhantes saídas. Ao invés de permanecer em uma dependência psicológica atrás da absoluta perfeição, sentem-se confortáveis com a incerteza, escapando da espiral e, pelo contrário, transformando momentos difíceis em grandes inspirações. Mudando a voz. Para aplainar o solo para a compreensão do terceiro passo, Josh apresenta outra história de sua carreira. Ele estava no leste europeu logo após terminar o colegial, quando começava a desenvolver a compreensão de um dos conceitos mais cruciais deste livro: forma para conseguir a forma, ou números para conseguir os números. Em muitos aspectos, ao longo de cada torneio, ele encontrava-se em uma posição na qual não compreendia, ou que o levava a erros. Mais tarde, ele se focaria no seu estudo de forma integral das posições e jogadas, enganando sua própria intuição. O processo é importante para superar isso, então lhe darei algumas descrições de como ele o vê. Primeiramente, minha mente corria como um velocista numa manhã de inverno, rígido, infeliz a respeito do seu treino em estafa. Então eu começava a me mover, recuperar minhas ideias de ataques e a entender como nada estava conectado. Eu tentava separar mentalmente as jogadas dos oponentes e descobria novas camadas de seus recursos defensivos, tudo enquanto minha mente continuava a trabalhar, integrando essa dinâmica à sua estrutura de um modo que não conseguia fazer antes. Com o tempo, eu entrava num ritmo de análise, enfiando em incontáveis padrões que evoluíam de forma sofisticada. Como o corredor, o meu pensamento se libertava, corria solto, cada vez mais rápido à medida que eu me perdia. Às vezes, esse estudo podia levar 6 horas, às vezes 30 horas. Eu me sentia vivo, respirando, dormindo em um labirinto, e então, como se fosse do nada, todas as complicações se dissolviam e eu podia compreender. Eu não podia explicar esse novo conhecimento com o meu vocabulário. Sentia-me mais como um elemental. Minha intuição no xadrez havia ficado mais profunda. Esse era um estudo de números que levava a números. Para colocar em português claro, ele tinha estudado a técnica da informação. Números, princípios, padrões, variações, técnicas e ideias, em um grau suficiente para converter isso em intuição, uma inteligência natural. Quando ele encontrou essa lacuna natural na sua inteligência, voltou para os números, de modo a converter essa parte do conhecimento em algo intuitivo. Durante seu tempo na Eslovênia, Josh também começou a perceber como seus jogos de xadrez refletiam sua vida pessoal. Sendo fundamentalmente um cara caseiro, sua principal abordagem no xadrez era atida ao passado, o que o torturava, uma vez que a natureza do jogo, em tese, é técnica e abstrata. Trabalhando sua habilidade de abraçar as mudanças na vida e no tabuleiro, Josh conseguiu que essa fraqueza se esvanecesse muito mais rapidamente. Essa história é um insight para toda a abordagem de Josh sobre o aprendizado. O aprendizado paralelo, ou devotar o tempo a aprender habilidades em múltiplas áreas, é uma técnica útil para aprender em muito menos tempo, mas também vai além disso. É uma maneira de sobrepor diversos aspectos da vida, reconhecendo os princípios que a conectam ao aprendizado de forma mais tranquila para navegar. Josh equilibrou isso para levar seu jogo a um patamar no qual o oponente se sentia desconfortável.
Oponentes cujo comportamento sempre indicava impaciência, falta de intuição ou desejo de controle eram dominados. Agindo desse modo, ele encontrou outra maneira de ditar o tom de suas batalhas e conseguir vantagens. Rompendo as amarras. Outro componente-chave para criar seus próprios terremotos é uma mentalidade aplicada às melhorias. Uma pessoa não se torna alguém de alto rendimento rangendo os dentes apenas. A abordagem ideal é cultivar uma percepção resiliente que corresponda a uma versão mais velha e mais consciente da criatividade de uma criança. Como exatamente você pratica isso? Primeiro, Josh volta à necessidade de operar de um modo que seja consistente com sua maneira de ser. Acredito que um dos fatores mais críticos na transição para tornar-se alguém conscientemente de alto rendimento está naquele grau no qual você persegue a harmonia com sua própria disposição, fugindo da sua voz natural e deixando-se sem o centro de gravidade que geralmente usamos para navegar os obstáculos em nosso caminho. Josh ilustra isso com outra história sobre mentoria. Ele havia treinado com 2 mentores diferentes, considerados por muitos os melhores do mundo em xadrez. Yuri Razuvaev ensinava a primeiro penetrar no cerne de seu estilo como estudante e só então criar um treino para fortalecer essa mesma abordagem. Em contraste, Mark Dvoretsky atacava os estudantes com suas próprias habilidades superiores e então os trazia de volta como um reflexo de seu próprio estilo. Embora Dvoretsky fosse claramente um dos melhores jogadores do mundo, o estilo pessoal de Josh era caótico em termos de ataques. Dvoretsky jogava como uma serpente, enrolando oponentes em seus ataques e esmagando-os até que não tivessem para onde ir. Para Josh abandonar tudo o que fazia para ser o gênio que era, seria um grande erro. Ainda assim, Josh tinha de aprender com o estilo de Dvoretsky para competir em alto nível, mas Yuri Razuvaev tinha um pensamento muito importante. Para ele, Josh precisava aprender com alguém a respeito de sua própria natureza e sobre como tinha integrado as estratégias de Dvoretsky em seu próprio estilo. Se um guitarrista de rock aprende música clássica, ele tende a aprender melhor com um guitarrista que tenha se tornado um músico clássico, e não com um músico que foi compositor clássico por toda a vida, mesmo que tenha sido um gênio. Para ilustrar esse processo em sua própria mente, Josh traça um paralelo entre o aprendizado humano e as 2 maneiras de adestrar um cavalo, um dos hobbies favoritos de sua mãe. A primeira maneira restringindo o cavalo, deixando-o atarantado com sons absurdos, até que ele se submeta ao controle através do arreio, e então ele desiste e simplesmente cavalga e trota como você espera, ou seja, o método de Dvoretsky. Mas a mãe de Josh preferia o método de Yuri. Quando o cavalo era muito jovem, ela o treinou, alimentou, sempre tornando o cavalo acostumado a seu toque. Quando o animal chegou à idade para a montaria, não houve luta. Ao invés de quebrar o espírito do animal, ela sincronizou a vontade dele à dela. Um cavalo que é treinado desse modo tem algo que os outros cavalos não possuem. Ele não apenas aceita a montaria melhor e responde inteiramente, mas também possui um caráter livre em espírito. Quando você tenta encaixar um estudante num molde, você rouba dele sua intuição. Isso poderia ser bom para um iniciante, mas para um estudante que já possui alguma perícia ou habilidade, isso não apenas o afasta, mas destrói sua voz natural, o que impede seu progresso no futuro e o impede de atingir seu potencial completo. Josh termina o capítulo falando do equilíbrio entre a criatividade e a percepção prática. Em minha mente, os campos do aprendizado e da performance estão em uma zona cinza, um lugar intermediário. Há o cuidadoso equilíbrio entre pressionar a si mesmo, mas não de forma tão violenta ao ponto de despedaçar-se. Músculos e mentes precisam ser distendidos para crescer, mas se você exagera, as fibras tendem a romper-se. Minha segunda arte. A leitura de Jack Kerouac por Josh iniciou uma jornada rumo à filosofia do Zen budismo, que rapidamente levou Josh ao Tao Te Ching. O taoísmo ensinou a ele um foco que estava na essência, ao invés de depender de influências externas, buscando o fluxo que residia em seu coração e transcendendo até a técnica. Essa jornada levou Josh até o estúdio de William C. Chen. Chen era um dos maiores mestres da época no Tai Chi, uma expressão física do taoísmo. Ele podia ler o corpo humano como um mestre lia um tabuleiro de xadrez, identificando os mínimos traços de estresse em seus estudantes. Após meses de cuidados e atenção, Josh foi convidado para iniciar o treinamento em Push Hands, a aplicação marcial do Tai Chi. Investindo nos prejuízos. O princípio por detrás do Push Hands soa familiar. Não destrua o oponente,
mas sim misture-se à sua energia, apegue-se a ela e supere-a de forma suave. É natural dar um passo atrás e abraçar a força, mas ao dominar o push hands, você precisa investir na derrota também, sendo derrotado até que você possa aprender com os erros. Josh escreve que acreditava durante muito tempo que se um estudante de qualquer disciplina pudesse evitar cometer o mesmo erro 2 vezes, tanto tecnicamente quanto psicologicamente, poderia subir ao topo. Embora seja impossível manter o controle dessa forma, a regra seria sempre manter uma esfera de terror, tanto psicologicamente quanto tecnicamente. Eventualmente, o mestre Shen colocou Josh frente a frente com um lutador de quase 2,80 metros, treinado em Tai Chi durante 8 anos. A experiência do lutador certamente colocava Josh na desvantagem, e seu tamanho era um fator adicional de preocupação. Após muitos meses, Josh começou a absorver os ataques. Tornou-se mais relaxado, e os movimentos de seu oponente começaram a ficar mais lentos. Um dia, Josh chegou à conclusão de que Evan, o outro lutador, não era mais um desafio. Sem querer investir em uma derrota, Evan desistiu de treinar com Josh e perdeu uma oportunidade de aprender com o aprimoramento de Josh neste curso. Há um ciclo recorrente no aprendizado, uma fase de total ação e uma de fluxo. Muitas pessoas se recusam a investir na derrota durante os estágios de crescimento, o que resulta em nenhuma evolução. Um boxeador que tem dificuldades em jabs com a esquerda nunca progride se não se coloca como um iniciante nesse quesito, buscando a habilidade. Às vezes, mesmo um Tiger Woods tem de dar um passo atrás, ciente de sua inferioridade num quesito, começando do zero para reconstruir o que ele quer que seja um próximo nível de evolução. Fazendo pequenos círculos. O que faz a diferença na busca por excelência não é quão amplo o assunto, mas quão profundamente ele é abordado. A ordem é mergulhar nos misteriosos detalhes do micro para compreender o que faz o macro funcionar. Imersos no mundo moderno e suas distrações, muitos de nós sequer sabem qual o tipo de foco necessário para conseguir isso, mas a verdade é que o caminho para o sucesso é o domínio mais profundo possível dos pormenores, não a conjugação de uma série de habilidades secundárias. Em algumas artes marciais, alunos são categorizados pela quantidade e precisão de movimentos coreografados que conseguem memorizar. São coleções de formas, com chutes sofisticados e giros mimosos sem qualquer valor marcial. Ao contrário, a abordagem de Josh ao Tai Chi foi permeada pela refinação gradual dos movimentos mais simples, tais como mover sua mão 15 centímetros pelo ar. Ele aprendeu a identificar a tensão em seu corpo pelo movimento, e então dedicou meses a eliminar completamente todos os pontos de endurecimento muscular. Ao repetir os pequenos movimentos até que ele desenvolvesse o sentimento, ele internalizou o princípio do movimento que se aplicaria a outras áreas do sistema Tai Chi. Ao praticar o movimento durante o dia e depois testá-lo durante as aulas à noite, Josh também desenvolveu um sistema de feedback capaz de eliminar rapidamente quaisquer movimentos que não funcionassem a contento. Apenas depois de abordar a aprendizagem dessa forma é que você deve começar a aplicar esse princípio internalizado a todo o espectro de técnicas e ferramentas. Uma vez preparado, no entanto, a chave é o que Josh chama de criar círculos menores. Agora que você tem o sentimento, pode começar a considerar gradualmente a manifestação externa da técnica enquanto se mantém fiel à sua essência. No contexto das artes marciais, esse princípio pode ser aplicado à melhoria de seu foco reto básico, por exemplo. Primeiro, identifique os componentes da técnica. O soco começa com o pé esquerdo firmemente pressionado contra o chão. O movimento sobe pela perna esquerda, atravessa diagonalmente o torso, chegando ao ombro, tríceps e finalmente ao punho. Pratique o movimento todo em câmera lenta, repetidamente, até que se torne inteiramente isento de raciocínio. Seja uma transferência fluida de energia desde o chão até o punho. Só aí você deve começar a aumentar a velocidade do movimento, usando um saco de treino e aumentando gradualmente o poder do seu soco. Não é novidade para ninguém, mas é essencial se você deseja desenvolver qualquer técnica até o ponto de se tornar uma referência mundial. Agora que toda a mecânica corporal do soco foi realmente internalizada, comece a remover os movimentos acessórios. Diminua o movimento circular dos quadris, aproxime-se mais do alvo, monitore sua reação ao sentimento do soco e garanta que os círculos diminuam gradualmente até que seu corpo mal sinta a diferença entre um movimento e outro.
Os grandes nomes do boxe, como Muhammad Ali e Mike Tyson, faziam isso tão bem que conseguiam ganhar por nocaute quando sequer parecia que seus corpos haviam se movido o suficiente para dar um soco reto. Referências mundiais de todos os setores aplicam esse princípio à sua técnica. Eles isolam a forma essencial e, como resultado, conseguem aplicá-la de forma inovadora e poderosa. Embora tenhamos uma tendência a buscar novas adições a nosso repertório, porque isso se parece mais com a interpretação tradicional de aprendizado, a internalização e refinamento sutis são muito mais importantes do que a quantidade de coisas aprendidas. O fato é que quando há competição intensa, os bem-sucedidos são aqueles que têm habilidades mais refinadas que os demais. Raramente uma técnica obscura leva alguém ao topo. O sucesso frequentemente está em realmente dominar o que pode ser considerado uma habilidade básica. Mas por quê? Conhecimentos aprofundados levam vantagem sobre conhecimentos amplos porque abrem uma porta para o intangível, o inconsciente, para os componentes criativos do potencial subconsciente. Usando a adversidade. A adversidade não deve ser vista como a aparência de um obstáculo a ser conquistado apenas. É útil e importante como parte do sistema de Josh. Esses inconvenientes são uma oportunidade importante para restaurar o equilíbrio entre a performance e sua habilidade de executar as coisas. É facilmente observável que muitas pessoas de alta performance têm grande dificuldade em manter seu equilíbrio. Josh escreve que a importância de equilibrar o treinamento interno e externo, ou abstrato e concreto, se aplica a tudo, e infelizmente o treinamento interno tende a ser negligenciado. Quando Josh quebrou sua mão a apenas 7 dias de um torneio nacional de Tai Chi, seu médico disse a ele que não haveria chances de competir. Decidido a ir contra as ordens médicas, Josh começou a treinar com apenas a mão esquerda e descobriu que ele tinha dependido demais da direita para muitas coisas que poderia fazer com ambas. Ele também descobriu que sua mão esquerda instintivamente reagia a ações do adversário. Em artes marciais, se você puder controlar 2 dos membros de seu adversário com apenas um dos seus, a luta praticamente acabou. Esse reflexo é mais abrangente. Em qualquer tipo de competição, se o oponente gasta mais energia para defletir um ataque do que para realizá-lo, você ganha uma enorme vantagem. Toda a arena de competição inclui técnicas que tornam isso possível. Embora o reflexo possa ser cientificamente explicado, também é fato demonstrado que a mente pode dirigir o corpo a essas reações. Há 4 dias da competição, o braço direito de Josh estava ainda paralisado, mas com as novas descobertas, ele se tornaria campeão nacional. Muitas pessoas com problemas e ferimentos, quando querem o melhor, assumem riscos que outras pessoas naturalmente evitam, desenvolvendo novas capacidades. Há certas ocasiões nas quais a recuperação é necessária, mas você sempre pode usar esses momentos para melhorar outras áreas, mentalmente, internamente, etc. Você sempre deve voltar de uma recuperação mais forte do que antes do ferimento ou adversidade. O nível seguinte é criar uma forma de replicar essas situações de propósito. Por exemplo, um jogador de basquete destro que propositalmente joga apenas com a esquerda por algum tempo. Toda a adversidade, então, torna-se uma fonte de inspiração para que você melhore suas habilidades. Em câmera lenta. Todos ouvimos histórias de pessoas que atingiram feitos praticamente super-humanos em situações catastróficas, e talvez nós mesmos passemos por momentos nos quais o tempo parece parar, com nossos sentidos presos ao momento de perigo. Também, provavelmente, todos nós experimentamos a busca por certas respostas em lugares inicialmente errados ou não indicados, mas então retornamos com a resposta repentinamente. Isso não ocorre de modo natural com a maioria de nós, de forma a podermos simplesmente replicar essas situações do modo que queremos. Mas neste capítulo, Josh mostra o segredo de agir com performance sobre-humana de forma consistente, tendo constantes flashes de inspiração criativa. Até agora, seguimos a estrutura do aprendizado. Desenvolver um conjunto sólido de fundamentos, expandir e lapidar suas habilidades, guiado por sua própria disposição, mas mantendo seu centro intocado e apontado para a disciplina. O resultado desse framework será uma rede de conhecimento altamente internalizado e interconectado, que expandirá seu ponto focal central, intuição, a chave para replicar esses momentos de inexplicáveis feitos. Há 2 conceitos importantes aqui: padrões neurais em blocos e cravados. Os blocos consistem na tendência de o cérebro organizar grandes quantidades de informação em blocos com padrões similares.
Já o conceito dos padrões cravados se refere à forma com que esse sistema de blocos é estacionado e a relação entre eles. No contexto do xadrez, um iniciante pode facilmente se ver sobrecarregado com todas as repetições possíveis em um tabuleiro, e seu aprendizado será lento. Mas como Josh começou já aprendendo em blocos, os padrões de cada peça eram isolados, mas subconscientemente seu cérebro estabelecia relações entre esses blocos que estavam cravados em posições determinadas, calculando valores e possíveis movimentos. A partir dali, um jogador pode começar a aprender sobre o relacionamento de cada bloco entre si apenas. Isso porque cada bloco foi estacionado subconscientemente numa posição favorável, poupando ao cérebro milhares de cálculos, mas permitindo outros milhares com facilidade, por causa da rede desenhada no processo. O jogador desenvolve blocos e interações mais complexos apenas recombinando os existentes, rei, rainha, bispo, torre, etc., criando novos blocos e estacionando-os também, para criar interações mais intuitivas sobre esses novos cálculos no futuro. Em níveis mais altos, o jogador também coloca em blocos as exceções às regras que se tornam mais aparentes, aumentando os níveis de complexidade. Esses jogadores têm a habilidade de ampliar sua presença num momento breve, relaxando sua mente consciente até um grau no qual o subconsciente pode fazer seu trabalho, e atingem um estado mental que leva à máxima performance. A ideia é deixar o subconsciente assumir o papel principal, sem perder a conexão com a consciência e a percepção do presente. A título de demonstração, gaste alguns momentos observando estas palavras, mas permitindo uma visão periférica. Então, volte a focar nas palavras, mas mantenha ainda alguma permissão para sua visão ao redor. De modo similar, pessoas habilidosas podem subconscientemente operar livremente sua consciência para focar nos detalhes que precisam. Com toda a informação processada pelo subconsciente, a capacidade da mente consciente é deixada livre para focar de maneira mais restrita, e como resultado, a percepção de tempo se torna mais apurada e o tempo parece caminhar mais lentamente, como em situações de grande perigo, exceto pelo fato de que, ao invés de ignorar todas as demais informações, elas estão sendo processadas de forma subconsciente. Alguém que desenvolve o subconsciente desse modo pode executar ações e perceber imagens de forma mais detalhada do que alguém que não usa essa capacidade. Assim, ao treinar a mente para operar desse modo, ganhamos a possibilidade de agir em frações de tempo muito menores do que uma mente não treinada. A ilusão do místico. Nos níveis mais altos, ler e, ao final, controlar as intenções é a chave que leva à disputa aos níveis neurais que são familiares a você. Numa competição, Josh nunca fez esforços para silenciar suas dicas, com o propósito claro de deixar seu oponente percebê-las. Então, em um momento crítico, ele exibia uma dica de despiste, levando seu oponente a um erro. Esse é um exemplo da programação mental de Josh, ou um sistema no qual você observa o padrão de ações e reações do oponente e então utiliza o próprio poder de previsão dele para levar à sua vitória. Quando você atinge níveis mais altos de competição, fazer pequenos círculos ou reduzir o passar do tempo é algo que se torna mais necessário para impedir que o oponente leia a sua programação mental. Um oponente habilidoso tem esse poder de leitura, o que ocorre com a maioria deles em altos níveis de competições, com muitos deles trabalhando em neutralizar as programações do oponente e aprendendo a extrair formas de explorá-las. Se você não sabe como esse jogo funciona, isso significa que a outra parte poderá sempre estar operando em uma esfera que você não é capaz de entender. O poder da presença e buscando sua zona. A diferença entre o bom e o medíocre é a habilidade de estar em paz com seus próprios mecanismos geradores de tensão. Para andar com graça sob grande pressão, precisamos primeiro aprender a estarmos presentes profundamente no dia a dia. Um pico de performance sustentável vem de um padrão de estresse e recuperação. Muitas pessoas de alta performance possuem a tendência de ir sempre à máxima velocidade, mas os melhores aprendem a incorporar estágios de recuperação. Essa recuperação é uma habilidade crucial. Quem é melhor na recuperação acaba sendo melhor no desempenho. Há muitas maneiras de trafegar entre a atividade e a recuperação na vida. Quando você começa a se sentir pressionado, respire fundo, dê uma caminhada e tome um momento para meditar. Possuir essa habilidade de alternar as coisas ajuda você a se tornar mais resiliente, assim como eleva sua criatividade de forma subconsciente, especialmente quando você se obriga a dar uma pausa e conscientemente toma o controle do cérebro.
A boa notícia é que quanto mais você pratica esses ciclos de descanso, menos precisará deles. Os atletas geralmente usam intervalos nos treinos para melhorar sua recuperação de físico. Eles podem aumentar a resistência em uma bicicleta ergométrica até que seus batimentos estejam em certo ritmo e depois recuperar sua resistência, deixando os batimentos chegarem a um valor mais baixo. Com o tempo, seu condicionamento cardiovascular resulta em maiores períodos de rendimento, com menores períodos de recuperação. O condicionamento mental funciona do mesmo modo. Se você ainda não se esforçou para desenvolver essa habilidade, Josh recomenda que você use alguns meses focando nisso, e só então dê os próximos passos. Criando seu gatilho. Uma estratégia ótima é reconhecer que um pico de performance sustentável somente é possível quando alternamos isso a períodos de descanso e focamos ao invés de maximizar nossas habilidades em esforços explosivos. Uma parte essencial dessa estratégia é desenvolver a capacidade de esperar. Muitas pessoas vivem suas vidas em busca de um grande acontecimento ou esperando por um chamado que se materialize e torne-se aparente em algum ponto do futuro. Ao invés disso, nossa espera deve ser alinhada com o engajamento. O estado de graça perante a pressão vem do estabelecimento de certos hábitos no dia a dia, em situações arriscadas, o que resulta na manutenção do normal mesmo nesses eventos. Josh usou um princípio similar como coach de performance para altos executivos de finanças. Um executivo tinha dificuldades em atingir uma performance sustentável e frequentemente se via distraído em situações que exigiam dele foco. Josh perguntou a si mesmo quando ele se sentia próximo de um foco mais sereno e descobriu o que ocorria quando brincava com seu filho de 12 anos. Muitas pessoas têm certas atividades que podem preencher essa necessidade, mas geralmente optam por uma simples parada, ao invés de se dirigir a elas. Para sua rotina, a chave é nomear 4 ou 5 atividades que você aprecia antes de escolher aquela que melhor pode ser usada para trazer essa serenidade, praticando então isso por algumas vezes ao dia para criar uma conexão. Criando conforto. Emoções são parte inegável do ser humano, mas é muito fácil deixar-se influenciar por elas de um modo que leve a erros. Muitas pessoas lidam com a força imprevisível das emoções indo abaixo de forma abrupta quando se trata de agir, e isso transforma essas emoções em coisas incontroláveis, que tornam você apenas improdutivo. Grandes executores usam as emoções, observam seu próprio momento e então canalizam tudo para conseguir gerar um foco mais profundo e acender sua criatividade. Essa é uma abordagem interessante e resiliente para criar uma sensação de alerta sutil e introspectiva. Relembre os 3 passos para criar uma boa performance. Fluir com as distrações. Usar as distrações como inspiração. Aprender a recriar essas situações sem interferência externa. Para fluir suas emoções, primeiro você tem de reconhecer de onde elas vêm. A raiva, por exemplo, geralmente vem do medo, que por sua vez é um resultado de alguém dobrando as regras ou agindo de forma imprevista. A lenda do basquete Michael Jordan era um clássico exemplo de progressão rumo ao segundo passo, usando a raiva como inspiração para falar besteiras à defesa adversária. Os defensores espertos simplesmente não rebatiam, pois se o fizessem, alimentariam o espírito competitivo de Jordan. O campeão mundial de xadrez Tigran Petrosian confiava nesse processo tanto que seu jogo inteiro era criado em torno disso. Ele gastava a primeira parte de todos os dias antes de uma competição sentado e quieto, observando seu próprio humor em detalhes, e então bolando uma estratégia com base nele. Essa estratégia não apenas sincronizava-se com sua personalidade, mas estava em harmonia para aquele dia. Uma vez que você deixe de ser controlado por suas emoções e comece a usar cada uma delas a seu favor, poderá notar que certas emoções o inspiram mais do que outras. Se a felicidade, a raiva, a confiança ou o medo inspirarem seu melhor desempenho, convém desenvolver seu processo de gatilho para definir esse clima específico. Assim, tornamos fraquezas em forças, até que não tenhamos mais de negar nossas emoções, usando-as para fortalecer o jogo. Raiva para acender a competição, medo para ressaltar o alerta, entre outras. Colocando tudo junto. Os resultados desse processo são aparentes nos maiores níveis de qualquer área. Como Josh descreve em sua experiência, os maiores artistas e competidores são mestres em navegar sua própria psicologia, jogando com seus pontos fortes, controlando o tom da batalha, de modo que ela possa se alinhar às suas personalidades. Nos níveis mais altos de qualquer disciplina competitiva, todos são bons.
Nesse ponto, o fator decisivo raramente aponta para quem sabe mais, mas sim para quem dita o tom do confronto. Por essa razão, quase sem exceções, campeões são especialistas cujos estilos emergem de uma profunda percepção de suas próprias forças e que são mestres em guiar os confrontos nessa direção. Campeões dominam a técnica tão inteiramente que a tornam uma intuição em estado de flow. Aqueles cujo progresso vai ainda além podem criar um ciclo, por meio do qual observam os resultados de sua intuição e então passam a desconstruir os passos para chegar até lá de maneira consciente, recebendo instruções melhoradas de seu subconsciente. Os processos que levam a essa condição são complexos, mas fluidos, e a arte do aprendizado traz esses conceitos em cada capítulo. Se sua cabeça neste ponto do livro está girando, você provavelmente irá apreciar uma conversão do terceiro passo no processo de aprendizado em forma de um checklist simples. Construa uma fundação sólida, estudando conceitos de reduzida complexidade. Aplique esses princípios para elevar a complexidade das situações. Faça pequenos círculos, pegue uma técnica individualmente e pratique-a até atingir sua essência e então condense-a para torná-la parte da inteligência incremental. Em câmera lenta, foco em um grupo de técnicas para construir pedaços que permitam ao seu subconsciente assumir as rédeas, permitindo à mente consciente agir com extrema precisão. Use sua habilidade para criar círculos ainda menores e reduzir o tempo de resposta para frações imperceptíveis pelo oponente, para controlar assim suas intenções. Uma vez que você compreenda o processo, aplique-o em outras áreas. A inteligência não é um dom, mas é uma orientação. Quem se preocupar apenas em vencer, será destruído pela derrota. Saltar ao desconhecido é uma forma de romper seus limites. O que para todos parece um caos pode ser uma oportunidade para você. Faça da sua fraqueza uma oportunidade para ser esperto. Para crescer, às vezes, é necessário começar de novo. Recuperar-se é uma ótima técnica para se fortalecer e ter um melhor desempenho do que antes. Neste livro, você aprendeu que Josh Waitzkin tem autoridade sobre o assunto, tendo em vista ter aplicado o processo de aprendizado para tornar-se campeão mundial em duas disciplinas completamente distintas. Esse método, utilizado primeiramente, consiste em observar, entender e praticar as coisas simples e básicas para que, depois de aperfeiçoadas, se possa partir para os próximos passos. Quando tornamos as habilidades tão boas a ponto de serem automatizadas, podemos passar a utilizá-las em nosso subconsciente, deixando nosso consciente mais livre para se dedicar a outras tarefas que exijam maior concentração naquele momento. Quando conseguirmos relacionar de forma automática cada aprendizado individual uns com os outros, teremos maiores probabilidades e possibilidades para os próximos passos. Muitas vezes, o que fará a diferença em decisões delicadas e importantíssimas não é o conhecimento, mas o poder de usar seus sentimentos e sua concentração ao seu favor, a ponto de tudo parecer estar em câmera lenta e sua escolha ser feita de forma intuitiva.